Bom dia, agronegócio. Terça-feira, 5 de abril de 2022, agora 8 horas e 58 minutos pelo horário oficial de Brasília, no ar a nossa abertura de mercado pelo Instagram, pelo YouTube, também pelo noticiasagricolas.com.br. Lembrando que o nosso Bom Dia Agronegócio tem sempre o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de café do mundo, e a gente vai chegar aqui te trazendo as principais notícias do dia, o andamento dos preços, aquilo que é importante você já saber para começar o seu dia bem informado. E hoje, de novo, a gente tem convidado, hein? Vocês pediram e vamos falar sobre os fertilizantes aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Às 9h20 tem Jefferson Souza conosco aqui no Notícias Agrícolas, aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, respondendo as perguntas de vocês, falando sobre o mercado de fertilizantes. E já adianto que o Jefferson dividiu já dividiu comigo aqui algumas informações importantes para a gente tratar de relações de troca, tá? Então, o poder de compra do sojicultor brasileiro, nesse momento, está um pouquinho mais comprometido, né? Nós tivemos uma baixa recente, hoje os preços, inclusive, voltam a subir, mas ainda estão um pouquinho mais baixos do que vimos há um tempo. Fora que a pressão do dólar é muito agressiva. Nos últimos dias, aí se a gente contar nos últimos 30 dias, nós tivemos uma perda na saca de soja na casa de R$35 aproximadamente, a depender naturalmente da região, da forma de pagamento, do prazo de pagamento. Então tudo isso está muito ainda vivo na cabeça do produtor, e ele está olhando para a safra nova, que vai ter custo muito alto, e por conta disso tudo a gente tem esse quadro todo, tá? Então vamos acompanhar, vamos entender, portanto, como é que ficam as condições, tá certo? Vamos falar de clima, né? Vamos falar também de mercado de boi gordo, vamos falar de soft commodities, né? Não só os grãos lá na Bolsa de Chicago, que hoje o destaque é para o trigo, em 4% de alta a mais, tá? Então, os desdobramentos da guerra, né? Ainda continuam sendo sentidos pelo mercado. E o colega já está colocando aqui para nós, né? Sobre o feriado na China, isso mesmo. Feriado na China, temos ali os preços da soja em baixa, mas hoje Chicago está subindo, tá, Adoniran? Então estamos aí com os preços em alta, ok? Vamos dar uma checada nos preços, vamos para a nossa rodada de preços, como nós costumamos fazer por aqui, para começar os nossos trabalhos. Bom, Bolsa de Chicago para a gente começar então. Soja, milho e trigo em alta. A soja sobe 0,9% agora, no primeiro contrato, para valer $16,16 por bushel. O milho, $7,55, sobe 0,8%. O trigo, 3,8% de alta, estava subindo um pouco mais de 4% até agorinha, $10,49. Derivados de soja nesse momento, alta de 1% para farelo e para óleo. O primeiro contrato do farelo, $459 mais 60 cents por tonelada curta. O primeiro contrato do óleo, 73 cents mais 6 por libra-peso, tá? Então nós temos aí esse quadro para grãos e complexo soja. Bolsa de Nova York agora. O café em alta, $2,31 mais 53 por libra, uma alta de 0,4%. O açúcar, 19 cents mais 73 por libra, subindo 0,6%. O algodão, $1,39 mais 63, adivinhem vocês, em alta de mais de 1%. Afinal de contas, segue o rally de alta do algodão. Aliás, começou o plantio lá nos Estados Unidos, tá? De milho, trigo de primavera e algodão, e a gente vai falar já sobre isso, tá? Os números do USDA foram reportados no final da tarde de ontem. O petróleo subindo 0,7% de alta para o WTI, que tem $103,94 por barril. No Brent, a alta é de 0,9% para $108,44. O gás natural também sobe 4%. O ouro cai um pouquinho, 0,3% de queda. A prata e o cobre sobem. A prata tem alta de 0,8% e o cobre de 0,2%. Dólar Index está no 0 a 0, vamos colocar assim, estável, com uma pequena baixa de 0,02%. Então, bem mais próximo da estabilidade do que efetivamente da baixa, né? Então, temos ali o dólar index. Os índices acionários, alguns sobem, outros caem. Na Europa, as baixas são um pouco mais agressivas pela proximidade da guerra entre Rússia e Ucrânia, que continua forte.
um acordo parece cada vez mais distante, né? Apesar das rodadas de negociações ainda estarem acontecendo, o massacre recente que foi registrado numa cidade ucraniana e que, pelo qual, né, o presidente Volodymyr Zelensky acusa a Rússia de ter promovido esse massacre, de atacar civis, de torturar civis, isso tudo intensifica muito o conflito e o acordo vai se mostrando novamente cada vez mais distante. Então, isso dá espaço para que os preços subam, né? Principalmente de petróleo e trigo, tá? Essas duas commodities, elas refletem muito rápida e agressivamente os reflexos do mercado. E isso, claro, também continua comprometendo o mercado de fertilizantes, que é o nosso assunto já já com Jefferson Souza, analista da Agriinvest Commodities, ok? Já já o Jefferson está conosco por aqui para a gente tratar e tirar as dúvidas de vocês e principalmente falar sobre relações de troca, falar sobre todos esses pontos que são importantes aí para que vocês tenham todos eles alinhados para tomarmos boas decisões. Inclusive para a safra 22-23, que já está batendo na porta, né? Parece que não, mas está chegando. Então, essa é a situação, tá? Vamos dar uma olhadinha também nos comentários da Agriinvest, lembrando que não temos hoje o fechamento da Bolsa de Dalian, o mercado futuro chinês, pelo feriado lá na China, tá? Então, estamos de olho nesses comentários. Aquele rápido resuminho da Agriinvest Commodities, olha só. Kit guerra demandado nessa semana, petróleo, ouro e trigo, tá? Bolsas em queda, petróleo em alta, próximo de 105 barril, trigo em forte alta, milho dezembro 22 acima dos $7 por bushel. Será que o milho está comprando área da soja? Me parece que sim. Já já a gente vai falar sobre essas questões todas de área, tá? A ureia bateu máxima histórica ontem nos Estados Unidos, mais um ponto para a gente tratar com o Jefferson. Gás natural continua fluindo da Rússia para a Europa, mesmo com o deadline da Rússia para a mudança dos contratos de euro para rublo. Países estudam mais sanções contra a Rússia, então percebam, a guerra continua muito forte, né? São 40 dias de guerra já e a situação é bastante séria. A previsão da Agência Internacional de Energia é de redução da produção de petróleo em cerca de 3 milhões de barris por dia, tá? E isso pode se concretizar na visão da Agriinvest Commodities. Previsão de chuvas para o meio oeste e temperaturas em elevação meio oeste americano. Aí ele traz aqui alguns dados de plantio dos Estados Unidos, que a gente já vai já detalhar. Canola no Canadá bateu máxima histórica ontem, tá frio demais por lá, isso é uma preocupação. O Cazaquistão estuda barrar as suas exportações de trigo e de farinha, visando atender a sua população. Outro destaque importante da Agriinvest que precisa estar no seu radar, tá? A questão dos lockdowns na China, tá? Agora Xangai todinha está sob um novo lockdown. É um momento bastante sério. Só ontem foram registrados 13 mil casos de Covid-19. Estou até buscando aqui essa informação da Agriinvest para dividir com vocês. Ontem o número de casos saltou para 13 mil, mesmo com todos em casa. Esse é um grande teste para a política de tolerância zero da Covid. A insatisfação e os impactos econômicos são grandes. No Brasil, nos Estados Unidos e Europa, as montadoras já estão falando em parada por falta de peças. Já vimos esse cenário acontecer, principalmente lá no estouro da pandemia em 2020, 2021, né? A movimentação de containers na China voltou a ficar lenta, parecida com 2020. O número de navios de container esperando para atracar no porto de Xangai está em 300. E o pico de 2020, quando estourou a pandemia, e foi o pior momento da pandemia na China, era de 200 navios. A gente está falando de 300 agora, tá? Então é muito sério. O normal para essa época do ano é de 50 a 100. A gente está falando de um alinhavado de coisas, mais uma vez, que vão dar direto destaque para mais inflação, tá? Todos os custos muito elevados. Ontem eu conversava com o presidente da ProSoja Brasil, o seu Antônio Galvão, que está virando matéria, né? Tá virando matéria para vocês aqui no Notícias Agrícolas sobre o andamento dos negócios. O que está acontecendo?
né? A gente está falando de fretes altíssimos também tirando parte da rentabilidade do produtor. Então perceba, tem uma série de coisas aí que está só retroalimentando a inflação no Brasil e no mundo, tá? A gente está falando de índices inflacionários altíssimos no mundo todo. Então, atenção total, tá? Vamos lá. Vamos só terminar de confirmar aqui algumas informações e a gente vai dar uma olhadinha agora nos mercados, tá bem? Vamos lá. Bom, vamos começar pelos grãos, né? Que acho que hoje vai ser o destaque. Inclusive, já chega para nós o comentário do seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, e a gente está falando de todos os grãos em alta. Eu vou começar pelo trigo, que está subindo de 22 a 41 pontos nos principais contratos negociados lá na Bolsa de Chicago, tá? A gente está falando do julho a 10 dólares e 51, o setembro a 10 dólares e 39, o dezembro 10 dólares e 25 e o março 10 dólares e 2 cents por bushel. O mercado recuperou o patamar dos 10 dólares e volta a olhar essa preocupação com a oferta vinda do leste europeu. Então, Rússia e Ucrânia permanecem em guerra, o abastecimento está completamente comprometido, a situação é muito grave e tudo isso vai preocupando em relação à oferta. Inclusive em relação à oferta da próxima safra, embora o plantio lá na Ucrânia esteja em andamento. Todavia, a gente precisa lembrar que o governo ucraniano mudou ali as regras para o plantio e está dando espaço para algumas outras culturas, lentilha, cevada, aveia, tudo aquilo que vai garantir, ajudar a garantir, inclusive, a questão toda da sua segurança alimentar. Então, perceba, nós temos já uma disrupção no abastecimento, na logística. Odessa, que é uma cidade importantíssima estrategicamente falando para a Ucrânia, está sendo atacada pelos russos. O porto de Odessa, que é o maior da Ucrânia, permanece fechado, a infraestrutura já comprometida. Nós sabemos que muitos navios foram, inclusive, atingidos, né, os mares ali Negro e de Azov, eles são zonas de guerra e isso traz muita preocupação para o mercado, que volta a refletir isso diretamente nos preços do trigo. Como eu falei para vocês, mais cedo as altas passavam de 4%, né? Então a gente não está falando de pequenos ganhos, a gente está falando de altas bastante agressivas, tá? Então, nesse momento, a gente tem essa situação. E eu separei também um outro comentário aqui da Greenvest, porque olha só, sobre a questão do trigo. Preocupações com a capacidade de plantio na Ucrânia começam a crescer. Estimativas que a área plantada das culturas de primavera poderia cair até 60%, assumindo uma produção de 20 a 25 milhões de toneladas de milho e 20 milhões de toneladas de trigo. Como é que a Ucrânia vai escoar esse grão? Essa é a grande incógnita do mercado agora e esse é o grande obstáculo para que essa oferta chegue aos compradores. E os compradores estão aparecendo a todo canto, tá? Os grandes compradores, já já a gente vai falar sobre ele, tá? Fala-se que a capacidade das ferrovias seria de 600 mil toneladas, de acordo com a Greenvest. Isso traz uma baixa muito agressiva, né, para todo esse movimento de escoamento dos grãos ucranianos. Então, assim, é importante que se escoe, né, para essa situação, por ferrovias, mas já está faltando vagão lá na Ucrânia, também segundo pôde apurar a Greenvest, e é uma situação bastante séria. Mais um problema, outro custo muito alto, o frete. O frete para os portos gira em torno de 40 euros por tonelada na época da safra, o que agora está em mais de 300 euros por tonelada, tá? Isso pensando no porto de Constanța, na Romênia. Então, é a Ucrânia tentando manter ali algum fluxo do seu comércio para também manter a sua economia girando, para tentar mitigar os efeitos da guerra, faz parte, né? Então, essa é uma situação importante. Complementando as informações de trigo, tenders de trigo pipocaram essa semana. Desde o Japão até o Egito, grandes importadores estão buscando oferta. Nessa modalidade de compra, o importador compra posto, né? Não correndo risco do frete ou mesmo de fechamento de portos. Esse último assunto nunca foi colocado em pauta, mas agora virou uma constante em função do Mar Negro e das sanções sobre a Rússia. Provavelmente as tradings estão vendendo com origem
opcional, o que quer dizer que podem comprar onde for melhor ou onde for possível, né? Hoje o onde for possível é muito mais comum do que o onde for melhor. Então, o trigo volta a ganhar muita força, a ganhar muito peso e há toda essa preocupação. Ainda falando sobre os grãos e vamos falar sobre trigo também. O plantio lá nos Estados Unidos começou, hein, senhoras e senhores? Começou e eu vou pedir para a Letícia colocar para vocês na tela a informação com os dados do USDA, né, nesse primeiro boletim de acompanhamento de safras para milho. É aquele boletim que sai todas as segundas-feiras, sabem, né? Agora é a temporada desse boletim. Então, a gente está trazendo essa informação do USDA, informando 2% de área plantada com milho já nos Estados Unidos, tá? São 2% de área plantada, índice que fica em linha com o mesmo número do mesmo momento do ano passado e em linha com o mesmo momento para a média das últimas 5 safras, 2017, 18, 19, 20 e 21, tá? Então, nesse mesmo período, nessas 5 safras, tínhamos também 2%, tá? O número está em linha também com as expectativas do mercado, começou o plantio lá nos Estados Unidos, nós temos ainda 4% da área plantada de algodão contra 6% do mesmo período do ano passado e também 6% da média plurianual, essas últimas 5 temporadas. E no trigo de primavera nós temos 3% de área plantada, mesmo número do ano passado, mas 1% maior do que a média das últimas 5 safras, que é de 2%, tá? Então a gente tem esse quadro aí para o mercado, ok? Para o plantio norte-americano, safra 2022-23. Quero destacar aqui uma informação que o Matheus Pereira trouxe ontem, diretor da Pátria Agronegócios, porque ele nos falou bastante sobre a questão climática, né? Ontem ele esteve aqui no Bom Dia Agronegócio, inclusive essa entrevista está disponível para você que não pôde assisti-la ontem, ela está aqui no nosso Bom Dia Agronegócio, e ela tá ali, né, pronta para você entender como é que começa a safra 22-23 dos Estados Unidos, entre outros assuntos que tratamos. Olha só, abre aspas para o analista. Abril deve ser um mês seco, o que é bom para a safra norte-americana. Temos que lembrar que os americanos possuem uma realidade totalmente diferente dos brasileiros. E nesse momento, grande parte do cinturão agrícola está passando pelo derretimento das camadas de gelo, das camadas de neve sobre os campos abertos. Então, o mês seco agora até que é favorável, porque você tem o derretimento, tem a absorção dos solos dessa água, bons níveis de umidade, né? E nós tivemos nas últimas safras um abril muito úmido, o que fazia com que houvessem cheias, enchentes, problemas de saturação nos solos, muita umidade, e me parece que estamos começando melhor, então, essa safra, tá? Isso, segundo o Matheus, acelera a capacidade das atividades dos trabalhos de pré-plantio e do próprio plantio, tá? Então, parece que começamos bem. Para maio, também temos um mês dentro da normalidade. Agora, preocupa o Matheus o que aparecem nos mapas climáticos para junho e julho. Chuvas abaixo da média. E nesses meses, principalmente para o milho, que é plantado mais cedo, a gente vai ter algum probleminha de clima ali para, caso eles se confirmem, isso é que os mapas e as previsões estão mostrando agora, a gente vai ter uma preocupação maior com os estágios vegetativo e reprodutivo das plantas. Então, em pleno desenvolvimento, a gente pode ter ali algumas regiões sofrendo com chuvas abaixo da média. A gente vai detalhar essas informações de clima para que vocês possam, portanto, entender como é que o mercado vai se comportar. Fato, o mercado vai entrar numa temporada muito volátil, né? É o chamado weather market ou o mercado climático, e sempre que nós temos uma safra em desenvolvimento nos Estados Unidos, nós temos volatilidade nos preços, porque chove demais, chove de menos, faz calor demais, faz calor de menos, tem geada, tem tempo nublado, tem dificuldade de desenvolvimento, tem dificuldade de plantio, tem dificuldade de colheita. Sempre o mercado vai achar nesta temporada motivos para especular, tá? Motivos para especular. É muito comum, é muito normal isso. Então a gente vai entender. Mais do que isso, é importante dizer também que a safra 2022-23 dos Estados Unidos, ela começa sob muita pressão e muita responsabilidade, tá? A gente está falando com um início de safra onde a relação de estoque e consumo da soja
é uma das menores dos últimos 37 anos, senhoras e senhores. Aí é um Deus nos acuda, porque essa safra americana de soja, principalmente, não pode ter um escorregão, tá? Não pode ter um escorregão, ou a gente vai ver novos gatilhos de preços para a soja, novos gatilhos para o milho, porque a gente precisa de arredondar essa oferta, ou começar a arredondar, porque nós perdemos aqui na América do Sul 40 milhões de toneladas na safra 21-22. E caso essa área recorde se confirme nos Estados Unidos, com uma produtividade média na soja, a gente vai ter uma safra de 126 milhões de toneladas. Caso a gente assuma um teto produtivo, a gente está falando de 128,5 milhões de toneladas. São de 6 a 8 milhões e meio de toneladas tão somente em relação ao que se produziu na safra 2020, 21, 22. Então, quer dizer, ainda vai ter um gap importante aí na oferta para ser recomposto pela próxima safra brasileira. Aí as discussões vão recomeçar, tá? Então, vamos de olho, vamos de olho. Bom, eu vou passar aqui rapidamente pelos nossos comentários, tá? Para ir a gente, na sequência, ir respondendo, mas já vou chamar o Jefferson para estar conosco. Ele já está aqui na sala, vou só aqui passar rapidamente pelos comentários para a gente já colocar o Jefferson nessa conversa, tá certo? Bom, vamos lá. O Rafael nos mandando bom dia, o pessoal da Fama Agronegócios também. O André, bom dia, Carlinha. O mercado de milho, apesar das baixas, podemos dizer que vai estar em tendência de alta? Segundo o Anderson Galvão, analista da Celeris Consultoria, André, nós temos aí um mercado de milho que terá preços sustentados, tá? A gente está falando de um momento importante aí do mercado de milho ainda, certo? Pessoal de Segredo, no Rio Grande do Sul, conosco, Lagoão, no Rio Grande do Sul, o Odilon nos mandando bom dia, o Samuca nos mandando bom dia, Dona Neuza tá de aniversário, hein? Tá de aniversário lá na Zona Leste de São Paulo, tia, parabéns, viu? Felicidades, muita saúde, que Deus te ilumine e te proteja sempre. Fico feliz de saber que vocês dois estão sempre aqui nos acompanhando, se informando, querendo serem, né, brasileiros melhores, bem informados e pararem só de, né, questionarem as coisas, ou melhor, não pararem de questionar as coisas, viu? Eu sou muito feliz por ter você comigo. Obrigada, parabéns. O Márcio, bom dia, Carla, tudo bem? Esperamos que tenhamos um aumento de soja. Podíamos negociar uma bezerra da Celeste. Confere, né, Márcio? A Celeste volta aí nos próximos dias, tá bem? Bom, senhoras e senhores, vamos trazer para essa sala, para essa conversa, o senhor Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, que já está conosco nesta manhã de terça-feira, para responder todas as perguntas sobre o mercado de fertilizantes, falar sobre as nossas relações de troca e entender que momento é esse para esse mercado e principalmente entender o que vocês têm me perguntado há muitas semanas. Carla, por que o fertilizante não está cedendo diante da baixa do dólar? Jefferson Souza, seja bem-vindo, meu amigo. Um prazer receber você aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Jefferson, não, acho que eu não estou te ouvindo. Deixa eu ver aqui com a... Tá... Não, né? Tá. Mas a gente vai restabelecendo aqui o nosso contato com o Jefferson Souza. Já estará conosco. E a gente vai, então, colhendo essas informações. Passando ainda aqui pelos nossos comentários. Vamos lá. O Márcio é de Curitibanos, né? Santa Catarina. Soja se mantém em baixa ou mais tendências? Nesse momento ainda temos uma pressão, tá? Temos algumas altas hoje, o trigo vai puxando bastante a soja na carona, mas a gente tem ainda essa dificuldade. Vamos ver se a gente já consegue ouvir o Jefferson. Jefferson, você me ouve? Vamos ver se a gente consegue ouvir o Jefferson. O pessoal da Bolachas da Zil. Bom dia, Carla. A live começa às 9. Tô chegando sempre atrasada. A live começa entre 8h40, 8h30, tá? Aí vai depender de todas as informações que a gente tá apurando ali antes de chegar para conversar com vocês, tá certo? Jefferson, está conosco? Acho que ainda não. Bom, mas tudo bem. A gente vai aqui
restabelecendo nosso contato com o Jefferson, sem problema. Ontem, como eu dizia, né, conversei com o presidente da ProSoja Brasil, o seu Antônio Galvão, para tentar entender da visão dos produtores como é que as coisas estavam se dando, como é que os negócios estavam acontecendo. Deixa eu ver. Jefferson? A gente não te... Certo? Ainda não conseguimos ouvir o Jefferson, mas a gente está aqui, vamos estabelecer tudo. Então, eu conversava com o presidente da ProSoja Brasil, o seu Antônio Galvão, porque eu queria entender do lado do produtor que momento é esse para o mercado brasileiro de soja. Como eu falei, já isso é matéria para você aqui no Notícias Agrícolas detalhadas, falas do Galvão e tudo mais. De qualquer forma, o Galvão me relatava uma situação bastante preocupante por parte dos produtores brasileiros, que, como eu falei lá no comecinho do nosso Bom Dia Agro, já acumulam aí uma baixa interessante na casa de R$35 por saca a menos, né? Então, eu estava falando de uma saca de soja no Mato Grosso, no interior do Mato Grosso, né? E checar ali algo perto de R$185, e hoje a gente já está falando de R$150. O que o Galvão estava me explicando, né? Que o produtor, nesse momento, ele está bastante preocupado, principalmente porque isso interrompe a capitalização dele para a safra 22-23, né? E traz uma preocupação ainda maior quando a gente fala sobre essa condição do avanço dos negócios. O produtor agora está bastante contido, né? O produtor está de olho nessa necessidade que ele tem de fazer caixa, mas atento a esses preços bem mais baixos, né, do que era possível a gente ver. Então, há uma preocupação muito séria em avançar com os negócios. O Galvão me pontuou uma outra situação bastante importante, que nós temos ali uma dificuldade para quem tem compromissos em reais, né, e quem tem compromissos em dólares, porque em dólares os preços ainda vão muito bem. Se a gente contabilizar Chicago mais prêmio, a gente está falando de preços muito bons ainda, muito remuneradores, mas a pressão que veio da taxa de câmbio, ela é muito agressiva, né? E ela promove, então, essa perda forte aí na casa de R$30, R$35, a depender das regiões de produção, de entrega, de pagamento, das modalidades de entrega, de pagamento, enfim. Então, nós temos essa situação, né? Diante disso, o que nós vemos? O produtor segurando a sua soja e realmente esperando um pouco mais para vender. Aí eu fui ouvir o seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, nos dizendo o seguinte: olha, o produtor tem que começar a participar do mercado, né? Porque se esse dólar não volta a subir e se Chicago apresenta novas baixas, os preços ainda são adequados, não são os melhores e não são as máximas, mas são adequados. E frente a isso, nós temos, portanto, essa necessidade do produtor de, aos poucos, começar a voltar a participar do mercado, enquanto ele ainda está reticente e preocupado sobre o que vai acontecer com a formação dos preços aqui no Brasil. Então, em dólares, preços ainda muito bons, em reais nem tanto, porque temos um dólar que ontem fechou com R$4,61. Vamos ver se a gente consegue ouvir o Jefferson. Jefferson? Não? Tudo bem, vamos tentando. Estamos ali, né, tentando fazer a nossa conexão com o Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities, e não tem problema, se a gente não conseguir, a gente vai fazendo um bem bolado aqui até dar certo, ok? Bom, então falávamos sobre essa soja no mercado brasileiro. Momento de pressão, momento difícil, e um momento da gente repensar as ferramentas de proteção de renda, de proteção de preço, tá? A gente está falando de um momento onde as cotações estão ainda em patamares elevados, mas a gente viu os preços estarem mais de R$200 base porto. E os fretes continuam altíssimos, Chicago continua subindo, os prêmios estão ali com certa estabilidade, então tudo isso vai trazendo essa preocupação para o produtor brasileiro, que, volto a dizer, reticente nesse momento, segurando seus negócios, mas na visão de Ginaldo Souza e de mais analistas, nós vemos que o mercado
poderia avançar um pouco mais, o produtor poderia participar um pouco mais e principalmente participar desse mercado com consciência, né, trazendo ali as suas ferramentas de comercialização, o seu mercado de opções, o seu hedge, o seu barter, para não passar por momentos como esse, né? O dólar continua a sua trajetória de baixa, a tendência é de que siga recuando de acordo com os analistas e consultores, com os economistas, né? Hoje a gente abre o dia com uma baixa mais singela, R$ 4,60, uma pequena baixa de 0,1%, mas ainda assim é um mercado em queda. É uma moeda, né, se desvalorizando frente à nossa. Então, é importante você monitorar cada um desses fatores, tá certo? Já conseguimos ouvir o Jefferson? Ainda não, estamos ali nas tratativas, certo? Bom, falamos então bastante sobre o mercado de grãos, né? Trouxemos ali um pouco de cada coisa. Assim, vocês me perguntaram e têm me perguntado bastante sobre o milho, né? O milho nesse momento, ele tem certa pressão que vem também do câmbio, do desenvolvimento da nossa segunda safra e da conclusão da nossa colheita da safra de verão. Todavia, nós tivemos uma redução, né, na nossa safra, uma quebra na safra de verão, a safrinha está em aberto e nós tivemos a projeção de uma redução diária nos Estados Unidos. Essa projeção de redução diária foi só alimentar a possibilidade de preços mais altos, né, do que o normal para o mercado que já vinha valorizado, apesar das recentes baixas provocadas pelo câmbio. Então, na última semana, nós ouvimos o Anderson Galvão, analista de mercado da Celeris Consultoria, e ele falava sobre 2022-23 ser uma nova temporada de preços firmes, né? Mas o Brasil ter essa necessidade de estar muito atento ao câmbio. Há essa necessidade da gente monitorar muito de perto o comportamento do dólar, né? Ele, além de todas essas situações, ele afirma que a volatilidade vai seguir muito, muito agressiva, né? O papel da oferta brasileira vai ser determinante para começar a equilibrar as relações de oferta e demanda completamente interrompidas, completamente comprometidas. Por quê? Porque nós tivemos ali essa projeção diária menor nos Estados Unidos, estoques que já eram apertados, o Brasil com estoques pequenos e a safra de verão quebrada, e, além de tudo isso, Rússia e Ucrânia, principalmente a Ucrânia, são importantes exportadores de milho, importantes players de milho, e isso é bastante, né, sério, tá certo? Então, a gente vai acompanhar, todas essas informações estão no radar. Vamos ver se a gente já está ouvindo o Jefferson. Já estamos com o Jefferson? Não. Tudo bem. Então, a gente vai para o milho olhar para todos esses fatores, tá? Olhar para tudo isso muito de perto. Então, o mercado de milho tende a ter uma temporada ainda interessante, preços altos, porém, todavia, com essa dificuldade cambial, ok? Então, este é o nosso cenário para o mercado de milho. O Stringueta está me dizendo aqui, né? Não estou vendo a alta no milho. É verdade. Por quê? Porque você tem a pressão do câmbio, tá? Essa pressão do dólar em queda, do dólar na casa de 4,60, é muito forte, tá? Ó, Jataí, Goiás, baixou R$ 15 a saca de milho. Isso é a pressão do dólar, tá? É a pressão muito forte do dólar. Eu vou deixar para vocês aqui o caminho para a entrevista do Anderson, tá? Ó, menu vídeos milho, Anderson Galvão, tá? Vale muito a pena ouvir a análise do Anderson, muito serena, muito tranquila, muito clara, muito direta, tá? Vale a pena vocês recuperarem essa entrevista, tá? Vou colocar para vocês aqui, ó, Celeris Consultoria. Ok? Podem acompanhar que vocês não vão se arrepender. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha na Bolsa de Nova York? Vamos dar uma olhadinha como é que estão as nossas soft commodities nessa manhã de terça-feira? Olha só, nesse momento o açúcar sobe e sobe acompanhando as altas do petróleo, que passam de Hoje é dia de alta para todas as commodities agrícolas, né? Então, os preços do açúcar têm altas aí que variam de 0,4% a 0,8%, todos os principais vencimentos acima dos 19 centos por libra-peso, e
volto a dizer, apoio importante que vem do petróleo e dessa volatilidade toda promovida pela guerra. E agora sim, senhoras e senhores, Jefferson Souza acho que já está conosco. Não é Oi, isso? Carla, tudo bem? Vocês me ouvem bem agora? Bom dia, te ouvimos bem. Seja Que bem-vindo bom. ao Bom Dia Agronegócio. Bom dia a todos. Perdão aí pelo Imagina. problema, nós tivemos uma falha técnica aqui, mas já resolvemos. Imagina, Jefferson, não se preocupe com isso. Estamos aqui conversando desde as 9 horas da manhã, então estamos aqui todos te esperando, né? Porque durante esses últimos dias, Jefferson, as perguntas foram muitas, naturalmente, sobre o mercado de fertilizantes. E eu percebo que o conflito entre Rússia e Ucrânia já não sinaliza tanta proximidade de um acordo. Isso voltou a intensificar ou a mexer com os preços dos fertilizantes? Olha, Carla, na semana passada nós tivemos um aumento de quase $100 para o Classe L. Então, só na semana passada. Ele já vinha de uma alta muito forte, agora realmente nós se aproximamos cada vez mais de $1.200 a tonelada com custo de frete Brasil. Antes era uma indicação ou outra, agora a grande parte das indicações estão nessa faixa, $1.200, 1.200 custo de frete Brasil. É um aumento muito considerável, nós estamos nas máximas históricas para o cloreto. E temos uma particularidade, Rússia e Bielorrússia com problemas, aquilo que nós conversávamos. E cada dia que se passa, e nós não estamos vendo realmente um acordo envolvendo a Rússia e a Ucrânia, significa que as sanções permanecem, os problemas logísticos também permanecem, portanto, a dificuldade daqui para frente ela continua muito forte. Nós não podemos esquecer essa janela de compra do produtor visando a soja 22, 23. Nós não podemos esquecer isso. Até, inclusive, estava conversando com alguns colegas e fazendo um consolidado de importações. Realmente, o Brasil está com um volume de fertilizantes até mesmo superior ao mesmo período do ano passado. Considerando o primeiro trimestre, eu estou falando de janeiro a março. Qual que é a minha preocupação? A minha preocupação, eu até relato sempre ali nas redes sociais, ela está no segundo trimestre. Aí sim nós vamos sentir o que realmente a Rússia e a Bielorrússia juntas deixaram no mercado, não só de cloreto de potássio, mas também fósforo e etc. Certo? Então, a preocupação com a Rússia permanece muito forte, Carla, infelizmente. Jefferson, te preocupa a questão ainda logística? Porque não só num webinar que eu acompanhei na semana retrasada, mas num webinar que eu participei na semana passada, se falava sobre a continuidade dos embarques da Rússia para o Brasil, mesmo que, claro, com volumes menores e de forma um pouco mais lenta, né, mais cadenciada. Te preocupa, a logística ainda, e 2, o abastecimento para a safra 22-23, ou a gente não corre um risco de ficar desabastecido? Não, me preocupa ainda, me preocupa bastante, Carla, porque é o seguinte, como você falou, alguns navios estão partiram pelo menos. Eu olhei o line-up ontem com bastante detalhes, eu comecei a ver as datas de saídas da Rússia. Nós tivemos até 2 semanas após a guerra. Aí confesso que depois se acalmou ainda mais esse mercado, essas saídas de navios lá da Rússia. Então, estão saindo, algumas embarcações estão deixando o território russo. Agora, qual o volume? É suficiente? Não é? E as negociações futuras? Esses barcos que saíram da Rússia há 2 semanas, 3 semanas atrás, eles já haviam sido negociados? Então, por isso que eu te falo que a nossa preocupação maior, ela está no segundo trimestre. No primeiro trimestre, inclusive, nós vimos um volume importante da Bielorrússia. Agora, se eu olhar o line-up do mês de abril, eu não consigo ver embarcações da Bielorrússia. Não estou vendo navios da Bielorrússia. Então, você já percebe que nós começamos a sentir diretamente os impactos da guerra, restrições na logística dos fertilizantes. Sem contar os pagamentos. Só para você ter uma ideia, na semana passada, a Finlândia, em alguns momentos, ela disse: eu vou deixar de exportar a matéria-prima da Rússia através das ferrovias, ela interrompeu um contrato. E no outro dia, ela voltou atrás. Ela disse: não, eu vou continuar utilizando aí esse contrato com a Rússia. Então, você pode perceber que mesmo no âmbito de países, de nações, nós estamos com uma incerteza tremenda. Mesmo entre países, você pode ver isso. Inclusive, levantando os números do Báltico, né, do Mar Báltico, que é o principal canal de escoamento, vamos falar assim, da Rússia, nós percebemos que nos últimos anos o volume ficou na casa de 44 milhões de toneladas daquela região. É muito fertilizante que sai dali. E, claro, a Rússia utiliza de portos de países vizinhos que fazem parte da União Europeia. Até o momento, nós não temos uma restrição total em relação a esses portos com a Rússia.
Mas imagina que nesse novo pacote de sanções que a União Europeia pode colocar contra a Rússia, esses portos deixem de ser utilizados realmente. É o fim do contrato. Aí sim, nós vamos voltar a falar de um novo problema logístico, que até então nós não estamos observando. Os volumes estão saindo lá da Rússia, é importante dizer, isso é um fato. Alguns barcos saíram após a guerra, só que são restritos ainda. E com isso, claro, o que acontece com os preços? Continuam subindo. Como eu falei para você, no caso de um KCL, na semana passada eu tive um levantamento de mais ou menos $85 a $100 de aumento para a tonelada do cloreto. 1.200 custo de frete Brasil, a máxima histórica para o Brasil. Então, nós não temos precedentes para esses preços que nós estamos acompanhando. E com isso, até nós podemos falar com mais detalhes, a relação de troca explode novamente para o produtor rural. Porque nós temos uma combinação muito complicada de uma soja em queda e de um fertilizante em alta, infelizmente. Jefferson, eu quero muito que você detalhe essa questão das relações de troca, mas olha só, a gente tem uma pergunta aqui do Ayrton, e é uma pergunta que tem sido muito frequente aqui no Bom Dia Agro, que é o seguinte: a queda do dólar não surtiu efeito sobre o fertilizante. Por que isso? É porque os preços internacionais estão tão altos que essa baixa do dólar não ajuda a neutralizar parte dessas altas? Você respondeu, é isso mesmo, cara. É isso mesmo. A alta é muito mais forte internacionalmente. Eu te dei um exemplo no caso do KCL, $75 de aumento. Então, é claro que o dólar, se a matéria-prima tivesse estável, ele iria contribuir, mas a matéria-prima está subindo em algumas matérias-primas. Então, é difícil sentir essa queda do dólar diretamente. Diretamente é difícil, porque os valores em dólares estão se atualizando rapidamente, estão subindo de uma maneira rápida. Algumas matérias-primas permaneceram estáveis em relação à semana passada. Então, teoricamente, nós deveríamos ver uma leve queda, teoricamente. Mas nem sempre isso acontece, claro, porque aí vai depender da empresa que o produtor está buscando. Agora, o que eu estou acompanhando é realmente uma aceleração muito forte do lado da matéria-prima em dólar, o que dificulta essa queda em reais. Jefferson, vamos falar um pouquinho sobre as relações de troca, porque assim, a gente está com uma safrinha em andamento e os preços da ureia também chamam a atenção, e o KCL nessas máximas históricas. Inclusive ontem, nos Estados Unidos, a ureia me parece que bateu máxima histórica também, né? Renovou a máxima histórica. Renovou a máxima histórica. Então ela está renovando semana após semana, infelizmente. Jefferson, como é que tudo isso vem pesando para as relações de troca? Você me mandou um gráfico bastante importante, depois eu vou dividir aqui com os amigos, mas o poder de compra do sojicultor brasileiro está sendo corroído com essas altas muito, muito agressivas que a gente vê nos fertilizantes, né? Exatamente, exatamente. A relação de troca do cloreto, eu fiz uma média, pegando o mês de março, eu faço o acompanhamento semanal, nós tivemos um aumento de 13% agora no mês de abril, essa primeira semana. Pela combinação, eu estou falando dos números que nós fizemos no domingo, então eu peguei o fechamento de sexta-feira, todo domingo eu atualizo minha relação. E nós tivemos aí um número de 41 sacas, acima de 41 sacas, para 1 tonelada do cloreto de potássio. Aumento, Carla, de 13% em relação à média do mês passado. Isso significa diretamente uma queda no poder de compra do produtor visando a soja 22, 23. Pela combinação de queda no preço da soja 22, 23 e pelo aumento no fertilizante. Então, realmente é bem preocupante quando eu olho o MAP acima de 42 sacas, próximo a 43 sacas, isso referência a Porto de Paranaguá. Preço de soja em Paranaguá e preço do fertilizante em Paranaguá. Soja futura é 23. Agora, quando eu pego a minha relação de troca, eu coloco ela, sempre faço essa analogia, eu coloco ela em Sorriso, coloco ela em Rio Verde, Goiás, coloco ela em Passo Fundo, claro, ela fica maior ainda, porque eu tenho um desconto na soja e eu tenho um aumento no preço do fertilizante, porque eu tenho que colocar o frete também. Tá caríssimo. Eu tenho frete e retorno. Então, isso significa que o produtor do interior do Brasil ele paga mais caro e vende a soja um pouco mais barata, tem esse desconto em relação ao porto. Essa relação de troca, eu posso garantir para você que ela está acima de 43 sacas nas maiorias das praças do Brasil, visando a soja 22, 23. Jefferson, como é que o produtor está se comportando diante disso? Você tem esse levantamento, mesmo que uma média, de como é que o produtor está olhando para isso? Ele está numa corrida para garantir pelo menos o que ele tem agora e os preços que ele tem nesse momento, com medo de que eles testem patamares ainda mais elevados, ou diante de preços tão elevados, ele acaba ficando mais contido? Como é que o produtor está se comportando diante desses números que você acabou de detalhar para mim?
Cara, eu vou separar em duas partes. Logo depois que começou essa questão da guerra, dos conflitos, as empresas saíram do mercado, tiraram as listas e depois voltaram. Nós vimos uma boa movimentação no mercado de fertilizantes. Agora, nas 2 últimas semanas do mês de março, as coisas se acalmaram. O mercado voltou a ficar estável a nível de negociação, certo? Na minha opinião, claro, tem um ponto ligado a essa queda da soja. O produtor está preocupado com isso também. Então, como que ele vai fazer fixações futuras do fertilizante? Ele está preocupado. Esse é o relato que eu tenho dos produtores que eu converso. Eles estão preocupados. Então, aí é o seguinte, nós temos esses 2 cenários que eu tracei para vocês. O que acontece? O produtor, daqui para frente, ele vai ficar muito atento a essas questões ligadas ao fornecimento, mas uma máxima que eu tenho escutado é o seguinte: nós vamos reduzir a nossa adubação. Todos os produtores que eu conversei agora da consultoria me relatam isso, nós vamos reduzir a adubação. Da maneira que for possível. Eu não posso afirmar para você que eles vão reduzir 20%, 30%, e não vou ter impacto em produtividade. Isso eu não posso afirmar, porque cada área, cada manejo é particular. Nós não podemos deixar homogênea, não é possível isso. Então, cada produtor vai seguir uma linha. Se ele tiver a possibilidade de reduzir o fósforo, ele reduzirá o fósforo. Se ele tiver a possibilidade de reduzir o potássio, ele vai reduzir o potássio. Ele vai trabalhar da porteira para dentro. Agora, eu não posso afirmar o percentual. Eu calculo, no Brasil, uns 20%. Agora, se isso terá impacto em produtividade ou não, é uma boa pergunta que nós vamos ver ao decorrer desse ano e no ano que vem. Vamos ver como que a nossa produtividade vai se comportar com essa redução da adubação, mas ela vai acontecer. Os produtores que conseguem fazer essa redução irão fazer. Isso é um fato. E a gente já sabe que não vai ser só no Brasil, né, Jefferson? Há dificuldades de chegada de fertilizantes em províncias importantes de produção na China, em áreas importantes de produção nos Estados Unidos. Quer dizer, não é uma situação que acontece só no Brasil. A cadeia global está passando por um momento de disrupção muito, muito sério, né? Exatamente. Você tocou num ponto importantíssimo, Carla, que se chama China. Importantíssimo. Eu tenho nas últimas semanas, sobretudo desde que a guerra começou, acompanhado os 2 lados. O pessoal fala muito da Rússia, e esquece que a China está ausente do mercado. Nós não podemos esquecer isso. A China está ausente do mercado de exportações das maiorias das matérias-primas. Ela é importantíssima na exportação de fósforo, por exemplo, e ela está sem exportar desde meados de outubro. E o que eu estou vendo do mercado chinês nesse momento? Uma dificuldade em entregar para os produtores das províncias importantes de milho, por exemplo. Isso mostra para nós que dificilmente a China voltará a exportar no curto prazo. Porque se eu tenho dificuldades de atender os meus produtores, como eu posso voltar a atender os produtores externos? Claro. Como eu vou conseguir fazer isso? Existe hoje uma dificuldade muito grande e nós voltamos a falar de uma coisa chamada Covid na China. Nós voltamos a falar, são recordes diários de casos reportados. E as províncias, elas são fechadas. O pessoal do transporte, ele é submetido a teste a cada 24 horas. Isso atrasa a entrega de fertilizantes. Nós vimos isso na semana passada com relatos concretos. Nós já estamos sentindo no território chinês um atraso nas entregas, que algumas províncias deveriam ter começado no final de março, não começou. E alguns produtores já estão falando que estão esperando atrasos agora para abril. O produtor começa seus trabalhos no mês de abril, lá na China. Ele precisa receber esse fertilizante e ele não está recebendo. Agora, a pergunta que fica é como a China voltará a exportar para o resto do mundo se ela está com problemas internos e ela não resolveu ainda? O Covid está presente na China. Os lockdowns estão presentes ainda. Como que a China vai voltar a exportar? É uma pergunta que nós nos fazemos todos os dias. Quando ela voltará? Porque imagina comigo, cara, a dificuldade que nós estamos encontrando no mercado de uma China ausente e de uma Rússia também. E sem contar a Bielorrússia. 3 das grandes potências globais no fornecimento de fertilizantes estão com problemas. Então, é realmente aquela velha frase, aquele velho jargão, a tempestade perfeita. É isso que nós estamos vendo no mercado hoje. E a Bia te faz uma pergunta importante, a Bia Quirino, Jefferson. E a demanda do Canadá, até quando e quanto é suficiente para suprir a matéria-prima que não chega da Rússia, ou da China, ou da Bielorrússia, por exemplo? Olha, o Canadá sinalizou que ele vai aumentar em 1 milhão de toneladas. Nós não podemos esquecer que os Estados Unidos compram 80% do Canadá, mais ou menos. Até, inclusive, você compartilhou um material comigo muito interessante, mostrando essa diferença do que o Brasil e o Canadá, nessa diferença dos países, das origens das matérias-primas. Nós percebemos que o Canadá compra ali, os Estados Unidos compram 80% do Canadá. O Brasil compra 33%. Então, nós vamos ter que dividir esse volume também com os produtores americanos. Nós vamos ter que dividir esse volume com os produtores americanos. Por quê?
Os Estados Unidos também compravam da Rússia e já não vão comprar mais. Então é importante falar dessa maneira também. O Brasil poderá comprar mais do Canadá, da Jordânia, de Israel, da Alemanha, etc. Sim, mas ele terá que concorrer com outros países. Esse é um fato. Nós não podemos esquecer desse detalhe, que não é só o Brasil que passa por dificuldades. Todos os países que não produzem fertilizantes e consomem, sobretudo no caso de um cloreto de potássio, que possui as suas particularidades, vai ter que buscar essa matéria-prima em origens alternativas. E isso pressiona, claro, de todos os lados. Jefferson, a gente falou bastante sobre o KCl e a soja. Como é que a gente está olhando isso para ureia e milho? Olha, primeiramente, a ureia continua muito elevada. Você mesmo falou, nos Estados Unidos, os preços romperam, renovaram essas máximas históricas. Os negócios para 23 estão praticamente estagnados. Você não vê empresas tomando posição. Algumas empresas oferecem para o produtor, mas a relação de troca ela está fora, ela está muito fora, né? Primeiro que a referência de milho para 23, cara, olhando safrinha 23, ela é muito escassa nesse momento. Então fica difícil de você ter um número preciso em relação à troca. Mas eu te digo que ela é muito elevada, totalmente fora do padrão. Totalmente fora. Né? Nós podemos olhar o preço da ureia no mercado interno brasileiro. $1.000, $1.100. Como que fica isso? Né? Então a relação de troca está muito elevada. Quando eu converso com o produtor, ele me diz o seguinte: eu nem estou pensando no safrinha 23. O meu foco é receber o meu fertilizante para soja, terminar de comprar o que eu ainda não comprei. Depois eu penso no resto. Agora eu preciso focar nisso aqui. Nessa safra, que está aí há quase 4 meses para começar, vamos lá, no máximo 5, dependendo da região. Então você percebe que a minha janela de compras, olhando a soja 23, ela está se encurtando. Isso traz muitas preocupações. Isso traz muitas preocupações. E como eu disse para vocês, eu afirmo, no primeiro trimestre nós não tivemos problemas. A minha preocupação ficará no segundo trimestre desse ano, pegando os meses de abril, maio e junho. Isso sim, nós temos que ter muito cuidado, olharmos atentivamente os line-ups e também as importações nossas aqui no Brasil. Serão números fundamentais para entendermos realmente essa oferta de fertilizantes daqui para frente. Eu te fiz essa pergunta porque ontem, conversando com o presidente da ProSoja Brasil, ele me disse o seguinte: Carla, se a gente olhar para a próxima temporada, a gente pode ver, por conta desse recente recuo dos preços da soja, a gente pode ver que talvez novas áreas que seriam abertas na próxima temporada pode não acontecer, vai haver a redução da adubação, como você já mesmo colocou, e a possibilidade de, onde a safra de verão de milho ainda é mais forte, roubar um pouquinho de área da soja, né? Claramente isso não vai acontecer para a segunda safra, para a safrinha, mas na safra de verão, justamente por conta dessa diferença nos custos, mas ainda assim com relações de troca completamente distantes dos intervalos históricos. Pode acontecer realmente, né, Jefferson? Olha, é uma boa pergunta. Nós estamos fazendo essa pergunta agora, né? Será que o milho vai ficar mais? Só que a gente também não pode esquecer que está muito alta a relação de troca. O produtor vai ter que ter. Então, eu vou deixar de plantar soja, eu vou plantar o milho, mas o teu custo está muito elevado. E nós sabemos que o milho é uma planta muito mais suscetível a estresse hídrico, etc., do que a soja. Sabemos disso. Então, uma adubação a menor, ela pode trazer preocupações para o produtor. Então, é uma pergunta ainda muito complicada, Carla. Eu confesso para você que nós estamos analisando essas possibilidades. Mas não é assim, não é fácil essa troca. Porque o custo de produção para o milho também está elevado. Nós não podemos esquecer o preço da ureia. Então, é uma conta a ser feita ainda. Nós temos que analisar com bastante cuidado essas possibilidades, né? Jefferson, você acha que há espaço para a gente continuar testando mais altas, ou os preços estão ali perto de um teto daquilo que é possível os compradores garantirem e adquirirem os seus volumes? Para os grãos é mais fácil, né? Para as commodities é mais fácil a gente entender esses tetos e como eles se rompem com resistências e suportes. Como é que isso fica para os fertilizantes? Eles estão próximos de um teto ou eles podem ir ampliando esses limites até onde podem chegar? Como é que fica a partir de agora? Olha, Carla, infelizmente eu não queria falar isso, mas realmente existe possibilidade de vermos mais altas. Existe. Até pela conjuntura, olhando o fósforo, como eu te disse, estamos com problemas na Rússia, problemas na China. O enxofre, que é uma matéria-prima para a fabricação de fertilizantes fosfatados, subiu enormemente nos Estados Unidos. Isso significa que o contrato dos próximos 3 meses ficará mais caro também, o custo de produção aumenta. A situação da Rússia com a Ucrânia não foi resolvida, está longe de ser, na minha opinião.
significa que mais altas nos preços dos fertilizantes podem acontecer sim. Infelizmente. Bom, a gente vai monitorar, né, Jefferson? E como sempre, as suas análises muito completas, muito claras, a gente vai disponibilizar para quem está chegando agora no Bom Dia Agronegócio, a gente vai disponibilizar a sua entrevista na íntegra aqui no Notícias Agrícolas. Eu te agradeço muito por estar conosco aqui no nosso Bom Dia Agronegócio. Primeira vez aqui, né, Jefferson? Não, primeira vez não. Quando estourou a guerra, a gente falou já, né? Ah, sim, verdade. Foi lá no início, né? Lá no início daquela semana, isso. Uhum. É isso. A gente talvez não imaginou que mais de um mês depois a gente ainda falaria que a guerra está em andamento, né, Jefferson? Infelizmente. Sem dúvida. Sem arrefecimento, né? A gente vê alguns casos na Ucrânia que realmente assustam e mostra que, pelo visto, está longe de encontrar um fim, encontrar uma paz, né? É muito triste, mas é a nossa realidade. Nós temos que trabalhar, olhando o agronegócio aqui no Brasil, quais as possibilidades que nós temos. É isso. Jefferson, muito obrigada mais uma vez. Meu amigo, boa viagem para ti, que eu sei que você já está de viagem para ir levar suas informações para mais longe ainda. Então, obrigada. Boa terça-feira para você, boa viagem, boa semana. Carla, muito obrigado. Agradeço a todos. Estamos sempre à disposição. É um prazer falar com vocês. Um abração a todos. Um abraço, Jefferson. Bom dia para ti. Bom dia. Conosco, então, Jefferson Souza, analista de fertilizantes da Agriinvest, como sempre, o Jefferson com todas as respostas na ponta da língua. E o Jefferson fazendo essas conexões importantes para o produtor brasileiro, que é isso que a gente precisa entender. Relações de troca completamente distantes dos intervalos históricos. KCl, cloreto de potássio, registrando as suas máximas históricas. Ureia em preços ainda muito elevados. E o número que mais me chama a atenção, de uma semana para outra, tão somente, a relação de troca aumentou 13% para a soja em um mês, tá? Na comparação mensal. Então, senhoras e senhores, é um Deus nos acuda, tá? E como o Jefferson colocou aqui no final da sua entrevista, podem haver mais altas? Sim, podemos registrar novas altas para os preços dos fertilizantes. Carla, se você está chegando agora, né? Tenho recebido muito essa pergunta aqui no Bom Dia Agro. Por que os fertilizantes não estão caindo se o dólar está caindo vertiginosamente? Porque as altas lá fora são muito mais agressivas, tá? Então, esse efeito da baixa do dólar, ele é irrisório nesse momento para a formação dos preços dos fertilizantes aqui no Brasil. Então, relações de troca lá em cima. Quando a gente disponibilizar essa entrevista do Jefferson, a gente vai disponibilizar esse gráfico também da relação de troca, vai ficar disponível para vocês aqui no Notícias Agrícolas, tá certo? Pessoal, a gente falava antes da gente entrar com o Jefferson sobre os preços do açúcar, hoje subindo. Vou passar aqui rapidamente pelo café, que a gente está no nosso finalzinho já do Bom Dia Agro. O mercado do café também subindo, altas que variam de 0,1% a 0,2%, todos os primeiros contratos acima dos $2,30 por libra peso, tá? As aberturas de mercados de açúcar, café, soja e milho já estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas, tá? Informação importante, transportadores de grãos da Argentina pedem greve em meio à escassez de combustível. Tava ruim, agora parece que piorou. Já ouviu esse meme? É mais ou menos por aí que a gente vê na Argentina. Dólares tende perdas para quarto pregão seguido e vai abaixo dos 4,60, tá? Agora R$ 4,60 redondinho. Deixa eu atualizar aqui. Voltou a subir o mercado do dólar. Eita, volatilidade, 0,3% de alta, 4,62. Testou abaixo dos 4,60, o mercado não gostou, levou para cima de novo, tá? Bom, senhoras e senhores, essas são as primeiras e principais informações da sua terça-feira, tá certo? Muito mais está disponível para você e estará no noticiasagricolas.com.br. Você é nosso convidado para ser sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Combinado assim? Até amanhã. Muito obrigada pela companhia, pela audiência e a gente se vê, tá certo? Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.